O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, é o ministro mais conhecido e bem avaliado do governo do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com uma pesquisa Datafolha divulgada hoje, 93% dos brasileiros conhecem o ex-juiz federal e 53% avaliam sua gestão no ministério como boa ou ótima. Os dados apontam ainda que 23% consideram a atuação de Moro regular, 21% ruim ou péssima e 3% não souberam opinar. Vou repetir, 23% regular, 21% ruim ou péssima, 3% não souberam opinar, mas boa ou ótima são 53%, portanto a maioria. Atrás de Sérgio Moro, o ministro mais conhecido pelos brasileiros é o da Economia, Paulo Guedes. No entanto, ele não é o segundo mais bem avaliado. Com 39% de aprovação, ele perde a posição para a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, que é avaliada por 43% das pessoas como ótima ou boa. Portanto, Augusto, Sérgio Moro continua aí aprovado, inclusive na sua gestão, não só a sua imagem como ex-juiz da Lava Jato, que levou à cadeia corruptos e lavadores de dinheiro como Luiz Inácio Lula da Silva, mas como ministro, pela sua gestão, ali bem avaliado pela maioria do povo. Eu quero saber o que é que vão dizer dessa pesquisa da Datafolha, os que cantaram todas as bolas aí com a afoiteza de sempre, os jornalistas que tudo sabem, tudo veem e tudo erram, e cantaram com tanta afoiteza a derrocada do Moro. O Moro, ele foi abatido, sendo várias vezes, né? Ele, quando foi chamado de funcionário do Jair Bolsonaro pelo presidente da Câmara, ele perdeu qualquer chance, segundo esses jornalistas, né, especialistas, perdeu qualquer chance de virar ministro do Supremo, porque ele não passaria pelo Senado. O Senado não aprovaria. Depois ele começou a perder o Ministério da Justiça, porque o Moro só o desmoralizava, o Jair Bolsonaro só o desmoralizava, não dava a menor atenção para ele, não conseguia aprovar nada no Congresso, não conseguia sequer audiência com o presidente, tá afadado a perder o cargo até este dezembro. Esses caras esqueceram de combinar com o povo, né? Com os fatos. O Sérgio Moro, esse resultado esses números da pesquisa Datafolha colocam no seu devido lugar a importância atribuída por órgãos de imprensa a esse material roubado, divulgado aí pelo Glenn Greenwald. Não, o povo não está nem aí para isso. O povo vê no Sérgio Moro o símbolo da Lava Jato. Um homem de bem, 53% de bom ou ótimo, mais 23% de regular. De regular, quer dizer, é uma coisa extraordinária. E já vai sendo esquecido esse negócio dessas mensagens, essa história toda vão desaparecendo. Então, toda hora o Sérgio Moro estava caindo. Ele chega a dezembro com essa popularidade. Se ele quiser, daqui a algum tempo, ser ministro do Supremo, será, porque nenhum político que tem um instinto de sobrevivência eleitoral aguçado ousará contestar, só os devotos do Lula, ousará contestar um cara com esses índices. Ninguém. É a pergunta que eu faço agora. Você é candidato a prefeito, tá? De uma cidade de 30 mil habitantes, onde não tem maior importância esse negócio de partido e tal. Os caras querem votar numa figura. E aí eu tô ali eu sou candidato a prefeito, eu estou numa disputa acirrada com o meu adversário e aí me informam que eu posso convocar qualquer um desses dois para me fazer companhia no palanque no comício de encerramento. Sérgio Moro e Lula, quem vocês escolheriam? Quem vocês achariam que seria mais bem-vindo ao palanque? O Moro, evidentemente, né? Ele pode eleger alguém, o Lula pode derrotar. E é bom lembrar que o país, há muitos anos, é inseguro, tanto nas suas áreas urbanas quanto nas áreas rurais, em razão das gestões anteriores,
que o Sérgio Moro está tentando fazer ficarem no passado para que o país melhore nesse sentido e a população, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais, tenha mais segurança, que as mães, que os pais tenham mais certeza de que os filhos vão voltar para casa, que não serão assaltados da sua casa para o seu trabalho, na ida, na volta, no transporte público, etc. Eu digo isso porque muita gente pode, inclusive, não dar um bom ou ótimo, porque vê a situação da sua cidade ainda com desconfiança, ainda vivendo aquele clima de insegurança, de impunidade que assola o país há muitos anos. Mas essa é a herança maldita que a gestão do Sérgio Moro herdou e que o Sérgio Moro está atuando para combater. Eu estava até comentando aqui ontem, na cobertura da manifestação pela prisão em segunda instância, a quantidade de cartazes a favor do Sérgio Moro, em homenagem ao Sérgio Moro, porque ele não tem posição ambígua a respeito desses temas que fazem com que o Brasil combata a impunidade. Ele defende claramente e se posiciona publicamente a favor da prisão em segunda instância. Ele tenta de tudo para combater a criminalidade armada no país. Muita gente tinha muito receio de mudar lideranças criminosas de presídio, porque isso poderia causar reações nas cidades, queima disso e daquilo. Ele foi lá e fez. Viu qual era a melhor maneira de fazer e fez, o que pode ter contribuído para essa queda na taxa de mortes violentas em 22%, que foi registrada aí recentemente, a gente comentou no programa. Então, Sérgio Moro está fazendo tudo dentro do possível, sabendo que há muitos obstáculos, tanto pelo território continental do Brasil, pelos instrumentos que foram deixados pelas gestões anteriores, quanto também pelas autoridades que a gente sabe muito bem tratam de facilitar a vida de bandido e não dificultar como ele está querendo. José Maria Trindade. Olha, Felipe, essa pesquisa, ela mostra que ela faz uma radiografia do governo e o que pensa neste momento a população, né? Ela foi realizada na semana passada, ali entre os dias 5 e 6, e demonstrou, por exemplo, que as pessoas separam o que é a fala do presidente, o que é o presidente Jair Bolsonaro e o que é o governo que está dando certo. Me surpreendeu, evidentemente, a posição da ministra Damares, né, da família, que ficou muito bem e não era a expectativa geral aqui. Eu te asseguro que se essa pesquisa fosse feita entre políticos, o melhor ministro daqui da Esplanada seria a ministra Tereza Cristina da Agricultura, que foi elogiada, inclusive, pelo presidente Jair Bolsonaro. Só que essa pesquisa é sobre o sentimento de governo e não dos interesses dos governantes e dos interesses dos deputados e senadores. E aí mostrou claramente o seguinte: o primeiro, os mais conhecidos. Entre os mais conhecidos, Sérgio Moro, né, que fica com 76% se somar os regulares. Eu sempre somo porque acho que o regular é aquele que passou de ano. Tirou os 5,5, 6, uma média de 10, e acabou na média, né, passando de ano. Ou seja, o regular pode ser somado, sim, ao bom e ótimo, ficando ali com 76%, e isso é muito. E em seguida, o próprio Paulo Guedes, que ficou em segundo lugar, o segundo lugar entre os mais conhecidos e terceiro entre os mais eficazes, os melhores. Quando um ministro da Economia, que toma medidas pesadas, ali, o tal remédio amargo, fica em terceiro lugar como ministro mais popular, é de se prestar atenção. E o Palácio do Planalto prestou. Segundo informações, o próprio presidente quer se inteirar melhor de economia e hoje, por exemplo, se reuniu com o ministro Paulo Guedes durante 2 vezes no Palácio do Planalto, e há uma aproximação, porque o presidente está entendendo de que a economia está indo certo, no sentido certo. O que surpreende, portanto, não é o ministro Sérgio Moro, que isso a gente já sabia, a gente sabe das suas defesas e tal, mas surpreende primeiro a ministra Damares, que muita gente achava que ela sairia logo no início e que está fazendo um trabalho bom, e suando, ou seja, trabalhando, visitando, entrando em todos os lugares. Isso faz dela, sim, uma ministra boa. E segundo, é o ministro que aprovou a reforma da Previdência, e a reforma que é apontada aí como uma das possibilidades de consequências é a queda de popularidade do presidente. Muita gente acha que ele caiu por conta exatamente da votação da reforma, e o ministro da Economia vem e fica como um dos mais populares, os mais conhecidos e mais populares. Então,
esta é a surpresa. Mas o sentido claro ali é de que o público separa o que é governo e o que é fala do presidente Jair Bolsonaro. E isso é importante, porque mostra que o time está fechado, né?